Boa noite, galerinha do canal Escrevendo a Vida. Sejam bem-vindos aqui no Dani Entrevista, nessa terça-feira mais que especial. Começamos aí a semana com o pé direito, com mais um convidado especialíssimo. Estou muito feliz de receber cada um de vocês. Já vai entrando, a sala do Dani Entrevista está aberta para que você possa entrar, sentar, se sentir à vontade, pega sua xícara de café, pega sua água, seu suco e fique à vontade. Vamos bater um papo descontraído, mas vamos ter muita informação também. Vamos hoje receber uma pessoa especialíssima, uma profissional de primeira. Eu conheci a doutora Mariela pelas redes sociais, conhecendo o trabalho dela como admiradora, como vocês, se vocês sabem, né? Vou repetir aqui, eu sou profissional de educação física, né? Fui profissional de educação física, né? Sou formada, a formação continua, não exerço mais, mas fui formada em educação física e conheci a doutora Mariela nessa admiração de conhecer aí, de pesquisar sobre os assuntos. E me encantei com o trabalho dessa mulher. Que é isso? Né? Que competência é essa? E ela é fantástica no que ela faz. Ela trabalha junto aos pacientes de câncer, em tratamento de câncer também, né? Ela faz muitas outras coisas. Mas o que chama atenção e o que eu convidei ela para entrar aqui no Dani Entrevista hoje para falar com a gente é sobre atividade física, exercício físico, na verdade, né? Existe aí essa diferença, exercício físico e tratamento oncológico. Antes de eu receber aqui a Mariela, à medida que você for entrando, você vai compartilhando. Quanto mais você compartilha, mais o Instagram vai entregando essa live e entendendo que é conteúdo de qualidade. Aqui no Dani Entrevista, a gente recebe gente inteligente, gente interessante para compartilhar a vida, para compartilhar conhecimento, para compartilhar coisa boa com a gente. E, sem mais delongas, eu vou receber aqui a minha querida Mariela Maneiro, para que a gente possa bater um papo mais que especial e se informar, matar a saudade, porque eu já tô com muita saudade dessa minha amiga. Oi, lindona! Oi, Seja bem-vinda! Tudo jóia? obrigada! Como é que você tá, hein? Estamos bem, resistindo, firmes e fortes. E você, minha amiga querida? Eu também, amiga. A gente está trancado ainda em casa, né, por causa da pandemia. A gente teve um lockdown aqui no Pará recente. Aí, depois que a gente saiu do lockdown, a gente continuou em bandeiramento preto, depois foi para bandeiramento vermelho. Agora que tá no laranja. A gente passou um Pois bom é, tempo aí, ruimzinho aqui no Pará ainda. aqui em Brasília também nós passamos um grande sufoco, lockdown, agora que as medidas estão sendo mais aliviadas, né? Muito sofrimento, muitas mortes, É, mas infelizmente a gente tem que seguir a vida, né? O som tá amiga. bom para você ou tá dando retorno? Pra mim tá ótimo, tá normal. Tá ótimo? Pessoal, vocês me respondam aí se tá ruim, se tá dando retorno para vocês, tá bom? Vocês colocam um joinha aí. Olha, eu quero agradecer aí o Carlos Augusto e a Camila, que estão aí, olha, meus grandes amigos, ó. Carlos Sejam Augusto e bem-vindos. muito obrigada, meus amigos. E Dani, olha, muito obrigada por toda aquela explicação que você fez antes de me chamar. Nossa, uma honra, sabe? Me senti assim, honrada, com tantos elogios. Muito obrigada. Mas é a verdade, amiga. Você é muito competente, eu admiro muito seu trabalho. Por isso que você tinha que estar aqui. Deixa eu só abaixar meu som um pouquinho, porque eu tô sentindo esse retorno. O pessoal tá dizendo que tá tranquilo, que tá jóia. Eu Tá também, pra mim, aqui tranquilo? tá. Ó, a Então tá Camila botou ótimo. aí dizendo que tá boa. Aqui pra mim também tá normal. Então tá ótimo. Então vamos dar início ao Dando Entrevista. Muito feliz de receber essa profissional. Meu bem, nós começamos a falar aí da pandemia e todo convidado que eu recebo aqui, infelizmente a gente tem que falar nesse assunto porque é a nossa realidade. Você já iniciou aí falando um pouquinho da realidade que vocês estão vivendo aí no estado,
Mas eu queria que você falasse como Mariela, como mãe, como esposa. Como é que foi para você esse baque? E o que é que mais mexeu com você e com a realidade aí da sua casa, da sua família, do seu trabalho em relação à pandemia? O que é que mais modificou na sua vida nessa pandemia? Certo. Bem, a pandemia, ela mudou praticamente tudo aqui em casa, né? Aqui com a minha família. Foi praticamente uma mudança, assim, 100%. Porque, primeiro, eu tenho uma filha, né? Acho que tu sabes, né, Dani, tu conhece já a Elisa, né, de Linda. fora. A Elisa, imagina, ela começou a pandemia, ela tinha 11 anos. 11 anos. Semana que vem, ela já vai fazer 13. Eita. Ou seja, vai ser o segundo aniversário dela na pandemia. E assim, ela ainda era criança quando começou, porque 11 anos ainda é criança. Aí Meu com Deus. 13 ela já é adolescente. Então imagina, né, essa transição para uma criança, uma pré-adolescente, agora adolescente, de ficar trancada em casa, aulas remotas, isso é bem complicado. As aulas dela são todas pelo computador. Quando começou a pandemia ano passado, ela nem tinha computador. Né? Ela nem tinha, não sabia nem usar. A gente é que pegou e disponibilizou um nosso para ela aprender a usar. Hoje ela tem um, né? A gente deu um para ela. Mas no começo da pandemia no passado foi um sufoco, porque ela não sabia mexer. A gente tinha que sentar do lado para assistir a aula junto. Agora imagina, eu sou professora, então, né, eu dou aula nas universidades aqui. Então eu também tinha que dar aula remota, também tinha que aprender a mexer com a parte remota, que até então eu estava acostumada a dar aula presencial, né? Eu pegava, ia até a universidade, dava minha aula e voltava para casa. Era essa a minha vida. E aí, de repente, não, eu tinha que acordar, me arrumar, abrir o computador, aprender a mexer numa plataforma que eu nunca tinha mexido na vida e ficar arrumada na frente de uma câmera. Então, é aquilo que, não sei se você tem visto uns memes colocado na internet, né? Que agora o professor, ele não é mais só professor, né? A gente é professor, a gente é Sim. youtuber, a gente é blogueiro, a gente é Mil e editor uma de vídeo, utilidades. um pouco de jornalista, um pouco de tudo, né? Blogueiro. Blogueiro, editor de imagem, editor de vídeo, fotógrafo, cameraman. Mil e uma utilidades. O professor agora faz um pouco de tudo, não é isso? Então, assim, eu tive que me adaptar a essa nova realidade, né, de dar aula em casa. E no começo, que eu não tinha esse espacinho, agora eu já tenho. Eu já arrumei aqui um cantinho que eu fico isolada do resto da família para fazer, por exemplo, uma live como essa, né? Mas quando tudo começou ano passado, que a gente ainda não estava organizado, eu botava na mesa da cozinha, daqui a pouco o Edgar, meu marido, passava sem camisa por trás, aí todo mundo via ele sem camisa passando. Pegou a gente de surpresa, né? A Elisa gritava: Mãe, o que eu vou comer? No meio de uma live, no meio de uma. Era cachorro latindo, gato subindo na mesa. Nunca me esqueço de Todo um mundo dos meus. participava. Um dos meus gatos passou assim na frente da live, assim, atravessou assim, passou assim. Todo mundo começou a rir. Então, assim, realmente foi um processo de adaptação que hoje, um ano depois, mais de um ano depois, né, a gente já está mais acostumado. Hoje eu já mexo com as ferramentas com muito mais naturalidade. A Elisa, minha filha, também, meu marido também. Mas foi muito complicado. Por exemplo, a Oncofit, né, a nossa clínica de atendimento a pessoas com câncer. É uma clínica que funciona para atender pacientes oncológicos, né? A gente tem os serviços da educação física lá, claro, a gente tem a academia, né, tem a sala de musculação, tem a sala de dança, tem a parte de esteira, de bicicleta, mas a gente também tem outros serviços. A gente tem nutrição, psicologia, fisioterapia, tem uma sala específica para pilates, entendeu? TO, fono. Então, a gente, assim, é uma clínica completa que teve que se adequar no meio da pandemia. Imagina como é que foi a situação, né? Uma clínica que teve que ser fechada às pressas lá, fechar a porta, porque estava proibido de abrir, os pacientes proibidos de ir para o atendimento presencial, e a gente passou meses esperando acabar. A ideia que a gente tinha era que ia acabar, E acabar entendeu? rápido. Então, o que a gente fez? Pegou todo o nosso fundo de reserva que a gente tinha de dinheiro e vamos manter lá todo mundo. Porque a gente pensou que é 2, 3 meses no máximo.
É na nossa cabeça, 2, 3 meses no máximo. Então, haja pagar aluguel, luz, telefone, internet, funcionário, né, folha de pagamento. Enfim, a gente ficou mantendo a empresa com ela fechada, com zero de receita, mas com tudo funcionando assim, tudo sendo pago, né? E aí, quando Sim. passaram os 3 meses que não voltou, quando passou um ano como atora que não voltou, Mais de um ano. mais de um ano, exatamente. Então, acaba que a gente está tendo que se adaptar. O que que a gente fez lá no Oncofit? A gente começou a fazer atendimento remoto, né? Porque os pacientes, mesmo quando as autoridades liberaram que a gente pudesse abrir, né, com atendimento individualizado, com hora marcada e tal, com todas as medidas de segurança, mesmo quando fizeram essa liberaçãozinha ali, mas com tudo cheio de restrição, os nossos Uhum. pacientes não quiseram voltar. Eles não Com medo, quiseram. né? O Exatamente. medo fica. O que que eles alegaram? Que eles eram um grupo de risco. Então eles falaram isso pra Sim. gente. Não, a gente é grupo de risco, paciente oncológico é grupo de risco. Inclusive, ele está dentro da programação de vacinação, né? Aquela parte que tem pessoas com comorbidades, que vão começar a vacinar agora, né? Sim. Pessoas com comorbidades. Aí, grupos de risco, aí tem lá várias doenças. Uma das doenças que está lá elencada é o câncer. Sim. Então é óbvio que Antes eles da não gente, queriam. antes da gente entrar nesse aspecto, eu quero te fazer uma pergunta ainda da sua vida. Quero que Tá. você me diga um pouquinho da sua trajetória na educação física, até você escolher essa área aí do câncer. Por que que você escolheu trabalhar com paciente oncológico? Porque a gente percebe assim, é uma área deficiente, vamos dizer assim. São poucos profissionais que trabalham nessa área. A gente necessitava de muito mais bons profissionais assim como você, que atendesse esse tipo de paciente, necessita dessa qualidade de vida. Então, por que que você escolheu essa área? Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória na educação física até chegar nessa área. Tá bom, vou falar. Bom, a educação física, gente, ela entrou na minha vida, assim, de uma forma muito inesperada. Quando eu conto essa história, ninguém acredita, mas foi uma história, assim, Gente, é uma história, assim, que é atípica, tá? Quando eu fiz o vestibular, eu tinha 16 anos, né? Eu era bem novinha. Eu tive que, na verdade, que me inscrever no vestibular com 15 e fiz a prova já com 16. Então, assim, eu era muito nova. E aí eu queria porque queria fazer medicina. Eu queria ser médica. Desde pequenininha. Eu era bem pequenininha, eu falava, eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Só que eu queria ser médica legista. Eu queria trabalhar com cadáveres para descobrir a causa morte das pessoas, entendeu? Eu tinha um fascínio por isso. Eu tenho um álbum de fotos de cadáveres em exposições de anatomia que eu fui colecionando desde os 8 anos de idade. Todas as feiras de anatomia que tinha em Belém, meus professores da escola me levavam, porque viam que eu gostava de uma. Estava a luva cirúrgica, pequenininha, mexia nos órgãos lá junto com os acadêmicos de medicina. Era aquela coisa, Mas muita para estudar tranquilidade. anatomia, a gente A minha tem mãe que ficava mexer. apavorada com medo que eu não tivesse condições nem de comer depois, né? Eu chegava em casa, eu comia, ainda contando. Travou? Acho que travou um pouquinho, né? Voltou? Travou aí um pouquinho. Aí, agora Travou. voltou. Voltou. Então minha mãe Aí. morria de medo, porque ela dizia assim: essa menina não vai comer, ela não vai comer, porque ela viu cadáver. Eu chegava em casa dizendo: mãe, tô com fome. Aí a minha mãe fazia a comida, eu comendo e contando, né? Olha, porque eu mexi no baço, no fígado, no intestino, não sei o que. A mamãe ficava assim: meu Deus, né? Todos os pais sonham que os filhos façam medicina, né? E eu queria naturalmente, ninguém precisou me dizer para fazer, eu queria. Meu pai dizia para mim: você não vai fazer medicina, porque morto não dá dinheiro. Quem dá dinheiro é gente viva. Escolha outra coisa da sua vida para fazer. Que tal? Ele queria que Bem, eu bem na lata. administrasse. Ele queria que eu fizesse administração de empresas, porque ele queria que eu trabalhasse no banco. Meu pai era de banco. Então ele queria que eu trabalhasse em banco junto com ele. E eu não queria, nunca tive vocação. Sempre fui área da saúde, né? E aí a minha mãe me inscreveu no vestibular de educação física escondido e me obrigou a fazer a prova. Olha a Que loucura. legal. Foi. Ou seja, nenhum dos dois me deixou fazer medicina.
Mas você gostava de esporte? Tinha esse... Eu sou bailarina, eu fui bailarina clássica profissional desde Ah, pequenininha. sim, já Eu tinha uma comecei, história por trás. eu comecei o balé com 3 aninhos de idade, eu era bem pequenininha. Fui atleta de natação, joguei vôlei. Então eu tinha, não, a educação física ela sempre esteve ali no meu corpo, né? Já Eu estava no fazia aula de sangue. ginástica, eu era pequenininha, eu fazia aula de ginástica. Meu presente de aniversário era fita, aquelas fitas cassete, sabe? De ginástica. Eu ficava em casa fazendo aula de... Então, assim, eu sempre gostei. Daí, realmente, a minha mãe, ela acertou em cheio, né? Mas é interessante um pai e uma mãe não quererem que uma filha faça medicina, né? Sim, Eu é digo que verdade. só E os meus... mais ainda, querer que faça educação física, né? Exatamente. Que geralmente os pais não querem, né, que os filhos façam educação É física. A minha verdade. mãe me escreveu escondido. Escondido. Como eu era menor de idade, eu tinha 16, eu tive que fazer o que me mandaram, né? Aí eu fui fazer a prova aborrecida, que eu dizia pra ela que eu não queria, mas fiz. Passei. E aí cursei, né? Cursei. Só que na graduação eu já me apaixonei pelo curso, assim, loucamente, né? Imagina, uma garota de 16 anos, uma moleca, que andava com um rabão de cavalo bem aqui, leg, tênis, mochilão nas costas, e estudava na piscina, na Coisa quadra, boa. na academia, né? As aulas práticas. Gente, foi um sonho, né? Eu tinha aula de recreação, de jogos, eu era muito criança ainda, muito moleca. Então eu me encantei, me encantei, me encantei. Me formei com 20 anos, eu me formei muito nova. Né? Com 20 anos eu já estava com um diploma na mão e com uma academia na mão, porque eu montei a academia na graduação ainda, com 19. Então eu me formei já proprietária de uma academia, empresária e com diploma com 20 anos eu já estava com tudo isso. Que Então para mim foi bacana. muito complicado, porque eu tive que amadurecer muito rápido, entendeu? Que legal. E aí foi quando eu estava lá trabalhando na academia, né? Tive que amadurecer muito rápido. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Aí eu resolvi fazer um mestrado no Rio de Janeiro. E aí lá no Rio de Janeiro, eu conheci o professor Estélio Dantas, acho que você conhece, né? O professor Estélio Dantas, que é uma Sim, referência, né, na com educação certeza. física. Foi meu Fantástico. orientador de mestrado. Isso, foi meu orientador de mestrado, ele é fantástico. E aí o que foi que ele fez? Ele me apresentou a área do câncer, né? A linha que eu estava pesquisando era outra. A minha orientadora dessa outra linha abandonou a universidade, pediu exoneração e foi embora para outro estado, passou num concurso em outro estado, foi embora, largou todo mundo com os trabalhos pela metade. A linha que ela orientava, ninguém pegava, então acabou que nós fomos redirecionados para outros orientadores. Foi quando eu caí na mão do Estélio, e o Estélio disse assim: você entende alguma coisa de câncer? Eu disse para ele, era bem novinha também, eu tinha o quê? Uns 23, 24 anos. Eu disse, não, não entendo nada de câncer. Aí ele disse assim, tá bom, mas tu vais entrar no grupo assim mesmo. Era o primeiro grupo de pesquisa na área de exercício físico-oncológico do Brasil, né? Então eu tava todo mundo engatinhando ainda. Aí eu entrei lá no Rio. Tive uma tutora maravilhosa, a professora Jane Cléria Bezerra, que mergulhou nessa seara do câncer ali. Foi ela que me ensinou tudo. Ela sentou do meu lado e disse, vamos aqui. Me adotou, eu fui morar na casa dela. Eu morei com ela lá no Rio. Ela me adotou mesmo. Ela me botava sentadinha às 6 horas da manhã, a gente começava. A gente ia até meia-noite. Todo santo dia estudando. Até que eu consegui me nivelar, né? Terminei o mestrado, trouxe a pesquisa para Belém e consegui um grupo de pacientes oncológicas aqui em Belém. Aí comecei a pesquisa. Então foi meu primeiro contato com o paciente oncológico mesmo na prática, né? Fora dos livros, da literatura, na prática ali, foi em 2008, 2009, com essas pacientes que eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Aí de lá para cá eu não parei mais de atender, porque eu vi que era uma coisa que eu gostava, que eu dominava, que eu sentia prazer e que, o principal, eu conseguia ajudar muita gente. O fato de Isso, ajudar muita gente é o que fez toda a diferença na minha vida. com certeza. Vamos entrar agora no assunto específico. Eu acho que falando aí, a gente já percebeu que a resposta é sim, mas eu quero agora que a gente aprofunde. Então, paciente oncológico pode fazer atividade física e, se pode, quais são os principais benefícios que esse paciente, tendo câncer e estando em tratamento, que é o mais importante, ele pode
fazer um exercício físico, se dedicar a um programa de exercício físico, e quais são os benefícios que ele pode ter se dedicando a esse tipo de programa? Tá. Antes de te responder, Dani, deixa eu só agradecer aqui o Fernando que está escrevendo. Fernando, seja bem-vindo. Acho que ele falou hoje é uma referência no segmento. Oh, meu Verdade. Deus. Ai, meu amigo. Então, o exercício físico, né? Vamos lá, vamos para a resposta dessa pergunta. Se o paciente ele pode fazer, ele não só pode como deve, né? A resposta é não só pode como deve, ele precisa fazer. A gente viveu um período bem difícil na área da saúde durante muitos anos, que foi aquele período em que os médicos, os próprios médicos oncologistas, não recomendavam a prática de exercício físico para pessoas com câncer, né? O próprio médico dizia assim: olha, você foi diagnosticado com câncer, repouso absoluto. Essa era a prática, né, que as pessoas tinham o hábito de seguir. Essa era a prática. Era, você está com câncer, então repouso absoluto. Esquece movimento, esquece esforço, exercício, qualquer coisa do tipo. E o paciente ficava prostrado numa cama o tratamento inteiro, né? Tanto até a recuperação ou até o óbito. Então, esse era o cenário. Graças a Deus, né, as coisas estão mudando e os próprios médicos hoje já estão começando a entender. Claro, graças aos nossos esforços na educação física também, a gente tem batalhado muito por isso, né? Muitos estudos, muitas pesquisas, para provar para a sociedade que não, que a gente não só pode, como deve atender o paciente oncológico, né? A gente precisa que essas pessoas, elas sejam atendidas, elas sejam movimentadas, elas precisam se movimentar. A gente ainda encontra resistência por parte de alguns médicos, tá? Eu que trabalho com isso desde 2008, né? Já vai fazer o quê? 13 anos, né? 13 anos que eu trabalho com câncer. Eu digo para vocês assim, de 2008 para cá, para 2021, já houve uma melhora? Já houve uma melhora, tá? A gente já tem hoje muitos médicos indicando o exercício, mas não chegamos ainda na situação ideal. Ainda temos muitos médicos resistentes que ainda têm aquele pensamento retrógrado de dizer que o paciente não pode ser submetido, ou então de achar que no máximo ele pode fazer a fisioterapia hospitalar, o que é outro equívoco, né? Eu não estou desmerecendo o trabalho dos fisioterapeutas de forma alguma, muito pelo contrário. Eles são nossos maiores aliados aí nessa batalha. Só que a fisioterapia hospitalar é uma coisa, a educação física é outra, e ambas são fundamentais para esse paciente. O fisioterapeuta, ele tem o papel dele ali dentro do hospital, ele faz ali aquela reabilitação, aquele acompanhamento, mas tem uma hora que chega no limite do atendimento dele. Ele não pode, por exemplo, levar o paciente para uma sala de musculação. Sala de musculação é nossa, é da educação física. O fisioterapeuta que faz isso, ele está totalmente errado. Ele está indo contra toda a lógica das duas profissões aí, né? O profissional de fisioterapia que gosta de musculação, de ginástica, de dança, ele precisa fazer o curso de educação física, é o que eu recomendo. Né? Exatamente. Que eu tenho visto cada um na sua área. Exatamente. Uma vez eu vi uma fisioterapeuta querendo dar aula de dança, eu chamei para conversar e repreendi, porque é o tipo de coisa que não pode. Não pode. Eles não têm, por exemplo, metodologia da dança na matriz curricular deles lá, entendeu? A gente tem atividades rítmicas 1, 2 e 3, a gente tem dança 1, 2 e 3, né? A gente tem uma formação ampla nessa área. Então não dá. E aí, assim... Oi? A gente estuda muito. Exatamente. Então, assim, existe um limite, né? O físio é muito importante, eu super apoio o trabalho deles, eu super acho que o médico tem que realmente recomendar para físio, mas a físio ela tem um limite, ela vai só até aqui. Pá. Daqui em diante é com a gente. É a gente que tem que atender. Entendeu? Se o paciente precisar de fazer um fortalecimento muscular, se a gente precisar realmente levar ele para musculação, para um treino resistido, quem faz acompanhamento disso é o profissional de educação física. Se o paciente precisar fazer uma atividade aeróbia, cardio ali, um condicionamento, né, aeróbio mais intensificado, quem cuida disso somos nós. Caminhada, até uma corrida, bike ergométrica, aulas de dança, aulas de ginástica aeróbia, tudo isso quem vai cuidar somos nós.
né? E aí eu puxo a sardinha para o nosso lado aqui da dança, que é a minha área, né? Que a dança hoje ela já tá assim no nível aqui, olha, nível top no tratamento não farmacológico do paciente oncológico, né? O tratamento não farmacológico, ele é algo com a dança, ele é algo assim que eu vim com a minha tese de doutorado para provar isso que era possível, né? No mestrado eu já tinha feito a pesquisa com dança, só que eu tinha feito sobre as variáveis qualidade de vida, fadiga e nível de funcionalidade. Já agora no doutorado, eu já desenvolvi um programa mais específico ainda, com mais detalhezinhos ali na construção estrutural mesmo desse programa de dança, mas para aprender o quê? Para melhorar a aptidão física, para reduzir o estresse e melhorar a qualidade de sono, porque os distúrbios do sono são muito latentes, né? Estão latentes nesse paciente. O paciente reclama muito de não dormir. Eu lá na Oncofit eu recebo muito no meu consultório, né? O paciente ele já chega lá dizendo assim: ai, doutora Mariela, eu não durmo. Ai, doutora, me ajuda a dormir. Eu não consigo mais virar à noite. Eu amanheço todo dia. E aí claro que a gente tem que ponderar, né, o que o paciente fala com o que realmente é de fato, mas a gente tem instrumentos no Oncofit para avaliar isso, né? A gente tem a Smart Band que a gente coloca no paciente, ele passa uma semana, depois a gente pega os resultados e coloca lá no nosso protocolozinho lá para poder mensurar quantas horas de sono profundo, quantas horas de sono leve, quantas horas de sono total, se ele acordou durante a madrugada. E eu vou dizer para você, Dani, para quem está em casa nos assistindo, que, de fato, o sono é um dos maiores vilões hoje do paciente oncológico. E, de fato, a dança ela pode suavizar bastante esse efeito adverso da doença, tá? A minha tese de doutorado, inclusive, provou isso, tá? No final de 12 semanas de um programa de dança, as pacientes, elas não só melhoraram a aptidão física, isso eu já estava sabendo que ia acontecer, né? Porque o exercício aeróbio a gente sabe que vai melhorar a aptidão física, mas reduziu o estresse e melhorou consideravelmente a qualidade do sono. As pacientes saíram daqui, a escala que a gente usa, ela coloca em 3 patamares, né? A gente tem o sono bom, o sono ruim e o distúrbio do sono. Mais de 90% das pacientes estudadas lá da nossa amostra estavam em distúrbios do sono, né? Após 12 semanas do programa de dança aeróbia estruturado, sistematizado, bonitinho, preparado para elas, a grande maioria saiu daqui do distúrbio e pulou para o bom. Olha, Acho que não conseguiram chegar no bom. Acho que não conseguiram chegar no bom, pelo menos saíram do distúrbio para o ruim. Quer dizer, subiram um degrau aqui na escada em rumo ao bom, né? Quer dizer, se a gente continuasse mais tempo, porque a gente só fez 12 semanas, que era o período da pesquisa. Sim. Mas se a gente continuasse mais tempo, com certeza elas iam sair também depois lá na frente do ruim para o bom. Até porque muitas conseguiram sair do distúrbio para o bom direto, né? E mesmo porque a dança tem um aspecto recreativo também, né? E vai melhorar a autoestima, né? Precisa não ouvir a cabeça, esquece um pouquinho do sofrimento, né? Eu falo muito da dança também com um carinho especial, porque o meu trabalho de final de curso, quando eu fiz educação física, foi em cima da dança também. E eu fiz com as minhas alunas de dança, e eu percebi 60% de redução sobre a depressão. Eu fiz sobre a depressão, sobre alunas que estavam em depressão. Eu fiz um trabalho com essas alunas, pessoas idosas também, durante 3 meses, e eu percebi uma redução de 60%. 60% dessas alunas reduziram o grau de severo de medicação para raro, naquela tabelinha que a gente coloca, né? Para raro, então que deixaram de tomar medicação, que só ficaram em terapia. Então eu fiquei assim muito feliz com esse resultado, e você falando aí, eu fui lembrando da época que eu fazia a pesquisa, porque eu vi realmente que a dança é benéfica em muitos aspectos. Mas além da dança, Mariela, quais são os outros exercícios que um paciente oncológico pode fazer? Porque eu vejo que você trabalha com homens também, né? Às vezes os homens ficam tímidos, não gostam de dançar. Quais são os outros exercícios que você indicaria para os homens também, que você trabalha lá na Oncofit?
Estão me ouvindo? Eu botei aqui o fone, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Tá, Dani? ok, Tá? ok, Ah, tá. certinho. Ah, tá. É que eu botei aqui o fone para dar uma melhorada aqui. Sim, então assim, na verdade, o que que a gente tem percebido é que os homens, eles têm uma resistência maior para a dança, tá? Eles realmente não aderiram com tanta facilidade assim à dança. A gente tem tido a procura da população masculina maior para os exercícios resistidos e para o cardio na ergometria. Então, eles preferem a esteira, a bicicleta ergométrica, né? Fazer exercícios na rua, exercícios funcionais, com aquele kit de funcional, enfim. A dança, a gente tem uma resistência muito maior. A gente conseguiu que alguns aderissem quando a gente adotou ali como estratégia a dança de salão. Aí eles vão. Entendeu? No dia da dança de salão, aí eles participam numa boa. Ah, se é dança de salão, a gente vai. Porque aí é um forró, né? É um brega, que aqui no Pará a gente tem o tecnobrega, né? Que é o brega melody, né? O marcante. Aqui Animadíssimo. tem, é, aqui tem essas músicas que são típicas daqui, então eles gostam, né? Se disser que vai ser um brega ou vai ser um forró, aí eles vão, aí a gente consegue colocar lá a macharada para dançar. Porque aí eles querem, né? Eles querem dançar ali agarradinho com as moças, né? Tudo na malandragem, na E a malandragem. segunda intenção. Entendeu? É muito engraçado. Eles dançam e eles querem que a gente filme, eles lá, sabe? Sim, e tal. É muito engraçado. Mas quando a gente faz uma outra abordagem, quando a gente opta, por exemplo, para a dança aeróbia, que foi a matriz do estudo, né, e tal, aí eles já não topam. Aí eles já vão para esteira, já vão para bike, já vão para musculação, entendeu? Aí já tem uma resistência um pouquinho maior aí. O Mariela, que quais são... Sim, continua, pode continuar. Não, eu ia falar que tem só mais uma modalidade que a gente experimentou lá, no Oncofit, que deu super certo, mas que os homens também não aderiram, que foi o balé clássico, né? A gente fez aulas de balé clássico para pessoas com câncer. Foi lindo, foi muito legal, sabe? Que O único legal. cuidado que a gente tem que ter é com o paciente com osteosarcoma, porque o osteosarcoma, né, é o câncer nos ossos. As chances de ter uma fratura, uma lesão dessas, é muito maior porque os ossos estão fragilizados devido ao câncer ser nos ossos, né? Então, a única restrição que a gente tem é com osteosarcoma, mas não sendo osteosarcoma, a gente consegue atender bem, inclusive no balé clássico, é bem legal. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença básica? Porque a gente sabe que a gente tem que tomar, que a gente tem certos critérios na hora da gente montar um treino para qualquer pessoa que chega para a gente. Eu vou montar um treino para uma pessoa. Então a gente avalia vários aspectos. E para um paciente oncológico, você, como especialista, tem também os seus critérios. Qual é a diferença básica na hora de você montar um treino para um paciente oncológico? O que que difere um treino de um paciente saudável e um paciente oncológico? Quais são as principais preocupações que você tem que ter com ele? O que que você tem que mensurar toda hora? Qual é o cuidado principal que você tem que ter com ele? Não, o paciente oncológico, ele é completamente diferente da pessoa saudável, né? O indivíduo sadio, a gente não tem tanta preocupação na hora de fazer a prescrição, o monitoramento é bem mais tranquilo, o indivíduo sadio, ele não precisa nem tanto monitoramento ali de variáveis durante o treino, mas o paciente oncológico não, né? Já começa que o protocolo é completamente diferente, é um protocolo super específico, né? Existe o protocolo do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Aí na Oncofit a gente fundiu vários protocolos e criou um protocolo chamado Protocolo Oncofit, né? O que a gente fez? A gente pegou o do Colégio Americano, que é referência internacional. A gente estudou também o do AC Camargo em São Paulo. O AC Camargo, ele tem um protocolozinho mais simplesinho ali para atender o paciente oncológico. E a gente pegou também o do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que tem uma academia porrada lá em cima no último andar, linda, maravilhosa. Eles são referência no Brasil no atendimento do exercício físico oncológico. E aí lá no ICESP, eles publicaram, né, um manual lá,
um manual para o atendimento de reabilitação e exercício físico para pacientes oncológicos. Então, nós estudamos esse do ICESP, esse mais simplesinho do AC Camargo e o do Colégio Americano, fundimos as 3 metodologias, aproveitamos o que tinha de melhor em cada um, fundimos e criamos o protocolo OncoFit. E no protocolo OncoFit, o que a gente tem? Já começa que o paciente, quando ele chega, ele é todo monitorado antes de entrar para fazer o exercício, né? Ele é todo monitorado. A gente verifica a pressão arterial, frequência cardíaca, a saturação do oxigênio, a temperatura, né, devido à neutropenia febril, que é a febre oncológica que a gente chama, que é o indicativo de infecção, de processo infeccioso, às vezes até de metástase ou de recidiva da doença. Então, tudo isso a gente tem que estar monitorando. A febre oncológica, que é a neutropenia febril, ela às vezes é assintomática, né? O paciente às vezes chega lá, não está sentindo nada, está pulando, saltitando, você coloca o termômetro, ele está com febre. Por isso que é tão importante usar essas medidas antes do treino. Porque às vezes ele chega sem sentir nada, está super bem e está doente. Então a gente mede tudo isso que eu falei antes de começar, encaminha eles para o exercício, eles vão para o treinamento deles. Quando completa 50% do treino, a gente mensura tudo de novo, todas essas variáveis novamente. E no final, antes de ir para casa, a gente mensura tudo de novo. Por quê? Porque se tiver qualquer variação anormal em uma das variáveis, a gente precisa ou suspender o treino ou readaptá-lo. Então, esse é um cuidado que a gente tem com quem tem câncer que a gente não teria com o indivíduo sadio. Qual é a academia por aí que você vai, que você encontra o pessoal lá no salão de musculação medindo essas coisas na gente? Não tem. Academia tradicional, academia é inviável. Academia comercial não faz isso. Academia comercial atende muitas pessoas por horário, pouquíssimos profissionais para atender todo mundo, às vezes poucos formados e muitos estagiários, né? Essa é a nossa realidade no Brasil. Não tem como ter esse cuidado todo. Mas ali na academia comercial, a gente está falando de indivíduos sadios, né? Então o risco é muito baixo, não tem tanto problema. Agora, quando a gente pensa em pessoas com câncer, por isso que eu recomendo tanto que quem tem câncer não tem que estar indo para academia comercial, a não ser que leve o seu personal junto. Quem tem câncer precisa ou entrar... Né? Exatamente. Ou vai entrar num programa específico de paciente oncológico, ou vai procurar uma clínica especializada em atendimento oncológico, como é o caso da OncoFit, ou vai procurar um personal trainer que possa atender 1 para 1. Que aí o risco vai ser realmente muito menor, porque o personal ele vai ter um certo cuidado, né? E mesmo assim o personal às vezes não sabe, não conhece a doença, não conhece os protocolos e não sabe atender. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje no Brasil. A gente está vivendo uma era na educação física em que a maioria das pessoas que atendem, né, como personal trainer não tem a mínima noção do que é um atendimento para grupos especiais. Quando se fala em grupos especiais, no máximo estuda ali hipertensão, diabetes e cardiopatia. Acabou, ponto final. Como se só tivessem essas 3 doenças no mundo, e não é verdade, né? É muito fácil você achar um personal que entenda de hipertensão, diabetes e cardiopatia. Porque os cursos por aí de extensão só falam disso. Eu ia te falar isso. Qualquer feira você encontra um curso sobre isso. É muito simples. Todo lugar. Qualquer... de 2 horas, né? Qualquer curso desse de final de semana, congressinho, colóquio, qualquer coisinha que tiver, você tem lá. Exercícios físicos para grupos especiais. Aí usam esse nome chamariz, né? Que é o chamariz. Grupos especiais. Aí você pensa que você vai estudar tudo. Aí você chega lá, hipertensão, diabetes e cardiopatia. Entendeu? Hipertensão, diabetes e cardiopatia, ok, a gente tem um montão de gente que tem hipertensão, diabetes e cardiopatia, ok, mas a gente também tem um montão de gente que tem câncer, a gente também tem um montão de gente que tem Parkinson, que tem Alzheimer, que tem doença renal crônica, entendeu? E assim vai. Então, grupos especiais vai muito além da hipertensão, diabetes e cardiopatia, como todo mundo vem tratando. E aí esse personal trainer sai da graduação com conhecimento raso, que a graduação ela prepara com conhecimento raso. Qualquer graduação no Brasil, não é só a de educação física. Eu trabalho com ensino superior há muitos anos e posso, olha, vai fazer o quê? 9 anos já, 9, 10, 2012, vai fazer 9 anos, né? Faz esse ano. Isso, 9 anos. 9 anos esse ano que eu trabalho com ensino superior e eu digo que todas as graduações, não só de educação física, todas, qualquer graduação,
vai te formar ali no raso. É você que tem que aprofundar o seu conhecimento lá na frente. Né? E aí você vê lá aquela renca de personal trainer indo para o curso de hipertensão, diabetes e cardiopatia. Aí não entende nada de câncer e aí vai atender a pessoa com aquele conhecimento raso e acaba errando, porque no câncer é cheio de restrições. Olha, o Edgar está falando aí, idoso também é carente para atendimento. Grávida, gestante, mas é engraçado que a gente encontra mais curso para idoso e gestante do que para câncer. Tem muito mais curso, né? Câncer é mais raro. Aqui em Brasília, então, você não vê de jeito nenhum. É tanto que eu conheci o seu trabalho nas redes sociais como o primeiro trabalho específico de oncologia. Foi o primeiro que eu vi, assim, dedicado ao câncer. Você falando aí que realmente a gente tem que se dedicar, mesmo porque você tem que trabalhar junto com o médico. Não tem como. Isso. Você tem que conhecer, porque você não está só colocando o seu nome como profissional, mas é uma vida que você está lidando, né? Infelizmente, você coloca toda a profissão ali em risco, né? É por isso que nossa profissão ainda não é tão respeitada por conta disso. Porque nem todos os profissionais pensam como a Mariela, né? De se especializar em salvar vidas, porque nós também salvamos vidas, né? Nós estamos ali também junto com os outros profissionais da saúde, não só os médicos, não só os fisioterapeutas, mas também nós, educadores físicos, ganhamos muitas batalhas por conta de profissionais competentes, assim como a Mariela, que também lutam por isso. Mariela, dentro dos seus pacientes, quais foram, assim, as maiores vitórias que você viu de pacientes que começaram aí um tratamento de câncer com você, né, dentro dos hospitais, mas começaram batalhando ali na atividade física e viram melhora? Quais foram os aspectos que foi melhorando por conta da atividade física, junto com o tratamento, é óbvio. Mas o que você foi observando nos seus pacientes? Você tem uma pessoa, um testemunho para dar para a gente, para exemplificar? Eu tenho vários. Tenho vários para contar. Vários. Além dos números que eu já falei, né, no começo aqui da live, que eu falei, né, dos números das melhoras, em números, e estatisticamente falando, nas pesquisas, a gente teve melhora para todas essas variáveis, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas vou falar da parte social aqui, para vocês verem o quanto... né? De história. Então eu vou contar. Humanizar. Eu tive uma paciente na época do mestrado, que ela chegou de cadeira de rodas no programa. Que, inclusive, na época que eu estava começando, eu era bem segura, né? Se fosse hoje, eu tiraria de letra, mas há 12, 13 anos atrás, eu estava assim, morrendo de medo, né? Então, eu recebi essa paciente, né, de cadeira de rodas, e aí eu levei um susto, mas recebi, né? Disse que ela podia fazer, claro, o programa, podia participar. E aí ela, na verdade, ela não era cadeirante, ela não era tetraplégica, hemiplégica, paraplégica, nada disso. Ela estava de cadeira de rodas porque ela estava muito fraca, né? A fraqueza, a fadiga oncológica, né? A fadiga relacionada ao câncer estava no nível assim hard, né? No nível assim muito alto. Então por isso que ela estava na cadeira de rodas, porque ela não conseguia ficar muito tempo em pé, ela se sustentava, ela caía, desmaiava e tal. Então a gente acabou deixando ela participar do programa. E com as aulas de dança, um belo dia ela chegou, ela já não estava mais de cadeira de rodas, ela estava de muleta. Quer dizer, ela já estava mais forte ao ponto de se apoiar só nas muletas. E um belo dia ela já chegou sem uma das muletas, só com uma, como um apoio. E um belo dia ela chegou andando. E aí foi, pra mim, assim, foi uma das maiores conquistas que eu tive, foi isso, foi de vê-la, tirar a cadeira de rodas e começar a andar. E aí, não parou por aí, né? A história dessa paciente é linda. Ela era do interior daqui do Pará, ela é de um município que atravessa de barco, né? Que aqui no Pará tem muita comunidade ribeirinha,
né? A gente está na beira do rio, então tem muita gente que mora ali do outro lado, que vai de barco e volta todo dia pro tratamento, né? E aí ela morava do outro lado, lá nas ilhas, na região das ilhas, que a gente chama, né? Atravessava de barquinho. E aí uma vez, num domingo de manhã, tocou o telefone daqui de casa, na época telefone fixo ainda, né? Domingo de manhã, eu atendi agoniada, meu Deus, só quem liga pra cá é a minha família lá de Salvador, né? Atendi achando que tinha morrido alguém. Aí o que foi, pelo amor de Deus? Era um monte de criança gritando no telefone. Aí eu disse, quem é, pelo amor de Deus? Aí eles foram explicar. Eram os netos dessa minha paciente que estavam me ligando no domingo de manhã para me agradecer, porque eu tinha devolvido a avó deles de volta. Que eles achavam que tinham perdido a avó. Eles achavam que tinham perdido a avó. Porque diz que desde que a avó tinha sido diagnosticada com câncer, a avó só fazia dormir na rede. Ficava na rede lá, se embalando, não queria fazer nada. E aí, desde que ela voltou a dançar, ela não só não passava mais um domingo na rede, como ela estava voltando a fazer bolo para eles. Ai, que maravilha! Estamos comendo bolo, vovó voltou a fazer bolo pra gente. Ai, e aí eles estavam felizes. Os netos todos, quer dizer, aqueles almoços de domingo, né, que eles faziam, que já estavam almoços super tristes, porque eles iam todo domingo para casa dessa senhora, né, e aí chegava lá, os netos em cima dela, ela não queria neto nenhum, expulsava os netos de perto, não queria conversa, não fazia bolo, não fazia o almoço, não fazia nada, não queria saber de sair da rede. E aí, de repente, ela mudou isso completamente, depois que ela começou a dançar, aí começou a passar batom vermelho, arrumar o cabelo. Aí começou a fazer bolo de novo, e fazia o almoço da família inteira, e reunia, e ria, e brincava. E aí eles me ligaram para contar no domingo de manhã. Isso me marcou de uma tal forma assim que eu nunca vou esquecer, sabe? Foi assim, foi esse testemunho, inclusive, foi o que me fez continuar na área do câncer. Foi o divisor de águas, foi o gatilho ali. Eu digo, não, é isso que eu preciso fazer da minha vida daqui até eu morrer. Tem que ser isso. É isso aqui que eu quero para mim. E aí eu tive outros casos já agora. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Termina aí que a gente... Não, eu só ia complementar, porque isso é tão fantástico, porque você ia falando ali, a educação física, ela entra não só como físico, recuperar o físico, mas ela recupera a qualidade de vida, né? É a promoção da saúde integral, né? É a saúde mental, é a saúde social, é o físico, é por isso que eu sou tão apaixonada por essa área. Você devolver a qualidade de vida para uma pessoa que não tinha condições de ter mais a saúde mental, né? Porque fisicamente não é porque ela tem câncer que ela vai morrer. Não é uma sentença de morte o câncer. É uma doença tratável, né? Mas mentalmente você se acha condenado à morte. Agora, você devolver para uma pessoa, né, a autoestima, a vontade de viver, isso é muito lindo. Isso você conseguir através de uma atividade recreativa, uma atividade planejada, um exercício que vai trabalhar não só o corpo, mas a mente. É lindo, eu sou apaixonada. É verdade. E aí, assim, foi nesse dia, desse testemunho, que eu disse que eu queria isso pro resto da minha vida, não parei mais. E aí eu tenho outras histórias, né, já mais recentes. Então, por exemplo, teve um paciente nosso, um paciente homem, né, que começou a fazer musculação com a gente lá na Oncofit, ano retrasado, antes da pandemia, em 2019. E quando ele começou muito debilitado, muito. Ele não estava de cadeira de rodas, nem de muleta, mas ele tinha dificuldade de locomoção, dificuldade para subir degrau, enfim, todo movimento ele tinha dificuldade. Ele estava com limitações severas de movimento. Até para sentar e levantar de uma cadeira, ele precisava de ajuda. E aí ele passou bastante tempo lá com a gente, na verdade ele parou só quando começou a pandemia ano passado, e aí quando foi mais para perto assim do final, né, antes da pandemia, ele gravou até, a gente tem esse vídeo aí em algum lugar, em algum celular aqui em casa a gente tem esse vídeo gravado, ele gravou o depoimento pra gente, dizendo que ele entrou na Oncofit sem conseguir nem andar direito, nem sentar e levantar de uma cadeira sozinho, e que agora ele não só estava fazendo tudo sozinho, como ele estava carregando os 2 netinhos dele no colo.
Então ele tem foto, assim, carregando os netinhos no colo, que ele não tinha forças para carregar mais os netinhos. Os filhos botavam os netos assim para tirar fotos, o filho segurando e ele só encostava a cabecinha assim do lado para sair na foto. Agora não, ele mesmo carregava os netos, ele mesmo colocava no colo, ele estava se locomovendo melhor, andando melhor, fazendo as coisas de forma bem mais tranquilas. Então, assim, a gente ficou muito feliz com esse depoimento, sabe? A gente tem vários outros. Se for ficar aqui contando, a gente vai passar a noite inteira só com os depoimentos lindos que a gente tem. São muitas vidas recuperadas, né, minha amiga? Exato, exatamente. Que coisa boa. Mariela, muito obrigada, minha amiga. O tempo passou que a gente nem viu. O papo é tão bom, a profissional é tão boa, a amizade é tão bonita. Gente, eu não conheço a Mariela pessoalmente, mas nós nos chamamos mas é como por se conhecesse, né? É como se conhecesse. Nós nos chamamos por amiga porque a admiração aqui é grande. Muito obrigada, viu, minha amiga? Muito mais sucesso para você, que você continue ajudando realmente muito mais vidas, porque eu tenho certeza que a sua missão não é só profissional, é divina. Eu tenho certeza que o Papai do Céu, quando te fez, colocou a mãozinha e falou, essa aqui é para ajudar mesmo, cumprir a minha missão lá embaixo, viu? Continua. Obrigada. Você tem muito mais para fazer, viu? Sou sua fã. Obrigada. Olha, minha amiga, eu quero te agradecer imensamente por esse convite. Como a Dani falou aí, gente, a gente não se conheceu pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse. A sensação que eu tenho é que a gente é amiga de infância, sabe? É uma amizade muito legal que nasceu nas redes sociais e que, assim, você sabe que você mora no meu coração, já é uma amiga pra vida. Quando tudo isso passar, eu vou em Brasília e vou te conhecer pessoalmente, vou te abraçar muito. Muito obrigada. Eu quero que você saiba que a admiração é mútua, tá? É recíproca. Eu te admiro muito, acho lindo o teu trabalho, sabe? Esse trabalho que envolve ciência com religiosidade, com fé. Isso é muito bonito. A gente precisa tanto disso nas nossas vidas. A gente precisa tanto de pessoas que se dediquem a um trabalho como o seu, sabe? Então você é realmente uma pessoa iluminada. Muito obrigada, tá? Um beijo enorme. Sempre que precisar, conta comigo. Amém. Tchau, amiga. Tchau, gente. Até amanhã.